Olá, tudo bem com vocês? Para quem não lembra do meu nome, ou quem não me conhece, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estarei com vocês aqui hoje para mais uma vez aprendermos do nosso componente curricular. Hoje, a nossa unidade temática é modalidades individuais e coletivas, tá? Especificamente duas modalidades que vocês vão conhecer mais à frente. Só que antes da gente falar sobre essas modalidades individuais e coletivas, a gente precisa entender o que são os esportes. Então, o que é o esporte? Quem pode praticar o esporte? Tem tipos diferentes de esporte? Vamos lá conhecer? Então, antes de tudo, a gente precisa conceituar o que é o esporte, né? Então, a palavra esporte tem suas raízes na palavra desporto, de origem francesa, que significa prazer, descanso e recreio. Foram os ingleses que lhe atribuíram um significado mais atlético, vinculado a algumas regras, chegando à expressão sport, em inglês, né? Mais tarde, chegou-se ao português como esporte. O esporte hoje é uma manifestação sociocultural de múltiplos significados, sendo um deles o educacional. E aí, como foi que surgiu o esporte, né? Vamos entender um pouquinho da historicidade. Lembra que eu sempre falo a importância da gente entender o contexto histórico para poder entender a prática que a gente realiza hoje. O esporte, bem como outros elementos da cultura corporal, passou por algumas transformações com o tempo. O que a gente vivencia hoje seria o esporte moderno, que resultou de um processo de modificação, de uma esportivização de elementos da cultura corporal de movimentos, originalmente das classes populares inglesas. Exemplos mais citados são inúmeros esportes com bola e também de elementos da cultura corporal dos nobres da Inglaterra. Esse processo inicia-se na metade do século XVIII e se intensifica no século XX. E quais são os tipos de esporte, professora? Existem duas categorias, os esportes considerados individuais e os esportes coletivos. Nos esportes individuais nós temos esportes de marca e precisão, esportes de rede e parede, esportes técnicos combinatórios e esportes de combate. E nos coletivos, alguns se repetem. Esportes de marca e precisão, esportes de rede e parede, esportes técnico-combinatórios, esportes de campo e taco e esportes de invasão, né? Então se parecem, mas nem todos são iguais e cada um tem a sua especificidade. Então vamos lá conhecer um pouquinho. O que são os esportes de rede e parede? São esportes que precisam ou da rede ou da parede para serem realizados. Então, podem ser individuais ou coletivos, onde o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto da mesma função, como por exemplo uma peteca, na quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra a parede, dificultando a interceptação da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque no chão e o ponto seja computado, ou seja, lançar da minha área para que caia na área do adversário, podendo ser individual ou ser com uma equipe, coletivo. Então, esportes de combate, como é que são? São sempre individuais, eles não são coletivos, né? Com formas esportivizadas de lutas e artes marciais com o objetivo principal de simular empates. Combate corpo a corpo, superando o adversário através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões combinando ações de ataque e defesa, por exemplo. Então, é sempre individual e tem a especificidade daquela luta, imitando uma arte marcial, né? Por que a gente fala imitando? Porque o esporte de combate, ele é regrado, existem regras específicas e são normatizados por instituições também específicas, ok? E o que são esportes olímpicos? Como assim? Existem esportes que são olímpicos e outros que não são olímpicos, é isso mesmo, Sueli? É exatamente isso. Para que o esporte seja considerado olímpico, ele tem que entrar dentro dos critérios do Comitê Olímpico Internacional. Então, tem esportes que são praticados, muito praticados em vários países, mas não são esportes considerados olímpicos.
E este ano os Jogos Olímpicos aconteceriam na cidade de Tóquio, no Japão. Devido ao Covid, isso teve que ser adiado. Como eu falei, existem critérios para serem realizados e o esporte ser considerado olímpico. Um desses critérios está o de possuir uma federação esportiva internacional, ou seja, não adianta o esporte ser praticado apenas em um único país, ele precisa estar sendo praticado em vários outros países. Alguns esportes sempre fazem parte de todas as edições dos Jogos Olímpicos e alguns outros não. Por vezes, são incluídos apenas para exibição em edições específicas. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nós vamos ter o surf, o skate, o karatê, entre outros, que a gente não sabe se vai estar em outra edição ou não. Vai depender da cidade que sediar, se ela vai escolher permanecer com esses esportes ou não. De toda forma, é um ganho significativo para os esportes, esses que eu acabei de falar, estarem, sendo representados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Observa a imagem que aparece para vocês na tela. Vocês saberiam me dizer que esporte é esse? É bem facilzinho, né? E é bem comum de vocês. Todo mundo sabe, né? É o voleibol, tá? E a gente vai aprender um pouquinho mais desse esporte coletivo que utiliza o quê? Um esporte que utiliza rede, exatamente. Lembra que a gente falou lá atrás, esportes de rede e parede? Então o voleibol se encaixa nisso. O voleibol é um esporte criado nos Estados Unidos em 1885 por William Morgan, que era professor e diretor de Educação Física da Associação Cristãs de Bolsos. O primeiro nome do voleibol foi mitonete. Inicialmente era praticado com a câmara de ar da bola de basquete e a ideia era criar um esporte sem contato físico, onde a probabilidade de uma lesão seria menor possível, por conta justamente desse afastamento. Então, somente em 1915 é que esse esporte foi praticado aqui no Brasil pela primeira vez. Existe uma curiosidade, vocês sabiam que o voleibol tem uma data específica de comemoração dele? Pois é, aqui no Brasil, dia 27 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Vôlei. E aí, para entender também esse esporte, a gente precisa entender o fundamento básico, algumas movimentações. E o que são essas movimentações? Esses fundamentos básicos são justamente os movimentos iniciais que cada praticante precisa aprender para poder jogar direito corretamente o vôlei, tá? Então, nesse momento, a gente apresenta para vocês aí na tela o fundamento básico chamado saque. E aí, tem 3 tipos de saque. O saque por baixo, como está aparecendo na primeira imagem aí da tela de vocês, A pessoa segura a bola aí por baixo, espalma a bola para o outro lado. Na segunda imagem, ao lado dela, tem o saque por cima, tá? Onde a pessoa eleva a bola, fixa ainda no chão, eleva a bola e espalma a bola por cima da cabeça. E tem o terceiro, que a pessoa joga a bola para o alto e vai ao encontro dela para poder sacar ela para o outro lado da quadra, ok? Então, esse é o nosso primeiro fundamento. Um outro movimento básico, fundamento básico do voleibol, é a recepção, normalmente realizada através da manchete, ok? Então, observa na tela aí a figura. A pessoa estende os braços e une as mãos, onde a bola vai bater aonde? No antebraço. Então, a bola, para ser recepcionada corretamente, ela não bate na mão nem no braço, ela bate no antebraço, Próximo fundamento básico, observa na tela. Na realidade, eu tenho 2 fundamentos básicos para vocês, mas vamos fixar no primeiro movimento, é o levantamento. Geralmente realizado pela levantadora, um atleta que joga na posição de levantadora ou o atleta que joga na posição de levantador, tá? É o ato de colocar a bola para o alto para que possa ser realizado o ataque da melhor forma possível e mais eficiente possível, ok? O próximo fundamento básico também estava justamente na imagem anterior, por isso que eu disse que vocês tinham visto 2 imagens de 2 fundamentos, É o fundamento do ataque. O ataque pode ser realizado na ponta, no meio da quadra ou atrás também na parte de trás da quadra, ok?
O próximo fundamento básico é o bloqueio, que pode ser individual, mas também pode ser coletivo, ele pode ser em duplo, até mesmo em trio, tá? E é o ato da equipe tentar evitar que a bola volte para a sua área, né? Na imagem que aparecem para vocês aí na tela, em movimento, justamente as duas meninas de camisa amarela estão realizando esse movimento de bloqueio. Detalhe, não pode encostar na rede. Se encostar na rede, já era. E quais são as regras básicas, Suelen, do voleibol? Primeira coisa, o voleibol é formado por duas equipes contendo 6 pessoas de cada lado da equipe. Pode ter também, óbvio, a questão dos reservas, tá? Mas nesse momento vamos nos fixar aos atletas, aos praticantes que estão dentro de quadra. Então são 6 de cada lado. Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Então, por exemplo, vamos entender que eu estou aqui, saco da minha equipe para a equipe de vocês que estão aí. Então, na equipe de vocês só podem ter 3 toques por vez para poder a bola voltar para a minha área. Se tiver um quarto toque, é ponto da minha equipe, ok? Uma partida ela é constituída por 5 sets. A gente está falando aqui do voleibol enquanto esporte específico, não pensando na flexibilidade que ele pode ter dentro da escola, tá? Então, o esporte como formato específico e institucional dele. Não existe um tempo pré-determinado para cada set. O que vai terminar o set é justamente a pontuação. Então, cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos, né? Então, uma equipe tem que ter uma diferença mínima de 2 pontos para a outra. Ganha a equipe que vencer os 3 sets primeiro. Se houver empate, 2 sets a 2, o quinto set será decisivo. Em caso de empate no set final, 24 a 24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida, podendo ser de 24 a 25, 26 a 24, de 27 a 25, de 29 a 27 e por aí vai. Agora a gente vai ver uma curiosidade do vôlei de uma pernambucana jogadora de vôlei. Para quem não conhece, essa é a Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres. É considerada uma das maiores jogadoras da história de voleibol mundial, tá? Então, Jaqueline, ela é recifense, pernambucana, e aí ela conquistou várias medalhas, inclusive medalhas olímpicas, na seleção brasileira. Então, para quem não conhece aí, para quem gosta de jogar vôlei, já deve conhecer bastante. Para quem não conhece, está aprendendo ainda sobre o vôlei, procura lá um pouquinho mais sobre a Jaque, tá? E agora, nosso esporte de combate. Será que vocês saberiam me dizer que esporte de combate é esse que aparece na tela para vocês? Eu acho que muita gente sabe já, né? Acho que sabe sim. É o judô. A indumentária aparecem com outras artes marciais, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o judô. Você conhece sobre o judô? O judô foi criado em 1882 pelo professor Jigoro Kano, no Japão, e nesse mesmo ano ele fundava a Kodokan, a mais importante instituição judoística do mundo, né? Então, o judô ele tem os seus fundamentos, preceitos, vindo também de uma outra arte marcial, como lá o jiu-jitsu. O judô ele não vem do jiu-jitsu, ele vem do jujutsu, que é um outro compilado de arte marcial que existia no Japão. E aí ele vem com esse aspecto mais educacional. Então, Jigoro Kano teve a ideia de modificar alguns aspectos do Jujutsu, trazendo para o ambiente educacional. Na imagem que aparece para vocês na tela tem uma foto do Jigoro Kano e geralmente todas as escolas de judô têm essa imagem pendurada na parede, tá? E em frente a Kodokan, lá no Japão, tem uma estátua do professor Jigoro Kano. O judô é uma arte marcial japonesa e também um esporte olímpico de combate. Como assim, Sueli? Ela é uma arte marcial e é um esporte de combate. Lembra que eu falei no início que o esporte de combate ele simula as artes marciais? Então, a gente tem uma classificação que diferencia luta de arte marcial e esporte de combate, que a gente não vai se estender aqui nesse momento, tá? Não é o nosso momento para isso.
Mais especificamente, o judô, ele é considerado uma arte marcial por ter dentro da sua característica um viés filosófico também, tá bom? Então, adaptou-se o judô, a arte marcial, para ser praticado enquanto esporte olímpico. Então, está desde 1964 nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. Oriundo da mesma raiz que o jiu-jitsu, o judô foi originado a partir do jujutsu. Além de desenvolver técnicas de combate de esportes, Jigoro Kano aliou-se essa arte marcial com a filosofia Ippon Shobu. Luta pelo ponto perfeito. O judô utiliza técnicas de ataque e defesa realizadas com o próprio corpo e desde o princípio foi criado para que todos pudessem participar, homens, mulheres, crianças e idosos. A palavra judô em português pode ser traduzida como caminho suave. E aí o professor Jigoro Kano desenvolveu 8 princípios básicos relacionados com boas ações dos indivíduos. Será que essas ações que o professor Jigoro Kano propôs, a gente pode trazer para o nosso dia a dia? O que a gente pode aprender com a prática do judô? Então vamos lá. Primeiro princípio básico. Cortesia para ser educado no trato com os outros. Olha aí, educação, né? Segundo, coragem para enfrentar as dificuldades com bravura. E essas dificuldades podem ser dentro ou fora do tatame. Honestidade para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Quarto, honra para fazer o que é certo e se manter de acordo com os seus princípios. Fazer o certo sempre dá certo. Quinto, modéstia para não agir e pensar de maneira egoísta. Sexto, respeito para conviver harmoniosamente com os outros. Sétimo, autocontrole para estar no comando de suas emoções. Vocês sabiam que um atleta de arte marcial, quando ele utiliza de forma equivocada o seu conhecimento, isso pode ser considerado uma arma branca, né? Então, lembra que a gente já falou aqui, quem luta não briga. 8. Amizade para ser um bom companheiro e amigo. Então, a gente observa aqui os 8 princípios que o professor Jigoro Kano propôs. Ele é para ser vivenciado não somente dentro do tatame, mas ele ajuda as pessoas a serem melhores cidadãos e cidadãs, ok? Caracterização do judô. E qual seria a caracterização do judô? O judô é uma luta de agarre, onde as pessoas precisam estar próximas uma da outra para poder alcançar o objetivo, né? Uma luta de curta distância, ou seja, as pessoas se tocam, né? E se seguram ao mesmo tempo. E utiliza a indumentária, que é o judogi, né? Ou kimono. Judogi é a palavra mais conhecida pelos seus praticantes. E kimono é conhecido normalmente por todas as pessoas, mesmo as que não praticam. Só que esse judogi, ele tem essas divisões. Então, o casaco tem uma palavra específica para ele, a faixa tem outra palavra e a calça tem outra palavra. Então, como aparece aí na tela para vocês, vamos lá aprender. O casaco do judogi é chamado de wagi. A faixa é chamada de obi. E a calça pode ser chamada de zubon ou shitabaki, tá? Então é assim que se caracteriza a indumentária do judô. Uma outra caracterização é que ao iniciar e finalizar a luta, o judogi não pode estar desarrumado. A faixa simboliza o ciclo de aprendizagem do ou da atleta e vai escurecendo com os anos de dedicação e de prática, até chegar à faixa preta, a qual representa a maioridade técnica do praticante ou da praticante. Nos Jogos Olímpicos, há apenas judocas faixa preta. Uma outra característica do judô é que o objetivo principal do judô é colocar seu adversário ou sua adversária com as costas do tatame, levando-o ao ponto completo que é chamado de ippon. Então, o meu objetivo principal é que o atleta adversário consiga colocar, aliás, que eu consiga colocar as costas dele em contato com o solo. Isso pode acontecer no início da luta, isso pode acontecer no meio da luta, isso pode acontecer até no final da luta. E até mesmo isso pode não acontecer. Quando não acontece, como é que as pessoas ganham essa luta? A luta pode ser finalizada pelo tempo
ganhando quem tiver maior pontuação, né? Então, nem sempre as pessoas conseguem chegar ao IPOM, mas depois que acabou o tempo da luta, os árbitros vão verificar quem foi que fez mais pontuações. Por imobilização, chegando ao IPOM, então nem sempre o IPOM é conquistado através da queda, mas de repente a gente pode imobilizar a pessoa no solo, no tatame. E por finalização, causando a desistência do oponente, né? As lutas têm duração máxima de 5 minutos e as categorias são divididas por idade, gênero, peso e graduação de faixa. E agora eu vou apresentar para vocês na tela, observa aí. São duas mulheres lutando, né? Uma vai tentar atacar e a outra contra-ataca. Foi Ippon ou não foi? Isso, foi Ippon. Por que foi Ippon? Porque ela faz com que a adversária na queda encoste completamente as costas no tatame, né? Então, finaliza a luta aí. Então, quando eu disse a vocês que a luta pode acabar rapidinho, pode mesmo, né? Em 2, 3, 4, 5 segundinhos, rapidinho, consegue a queda, acabou a luta. Uma outra demonstração para vocês aí na tela. Olha só, uma luta masculina agora. O atleta de azul tenta atacar e o de branco contra-ataca. Isso mesmo, também colocando as costas dele no solo, né? É Ippon, acabou a luta aí. E mais uma demonstração para vocês de como seria essa finalização da luta. Olha só. Olha essa imagem, que é bem rápida. Ao invés de tentar a queda, o oponente de azul, ele tenta uma finalização e vai lá. Isso aí, finalizando numa chave de braço, ok? E aí o oponente desiste, né? Para não se machucar e finaliza a luta. Acabou a luta aí. Ganha o atleta de kimono azul. Muito bem, agora vamos lá para mais uma curiosidade. Olha essa curiosidade como é bem legal. O atleta pernambucano Leonardo Santana conquistou um feito inédito em 2018. Ele foi campeão mundial escolar em Marrocos. Então, vê que legal um atleta pernambucano conquistar uma medalha mundial em outro país. Né? Isso a gente precisa saber e precisa ser divulgado. Sabe por quê, principalmente? Porque ele é estudante ele foi, na realidade, né? Foi em 2018, foi estudante de escola pública como vocês. Ele era estudante do Colégio de Aplicação do Recife, né? Uma escola estadual. Então, nossa sugestão de atividade é a seguinte. Primeiro, pesquise e escreva em seu caderno 2 exemplos de esportes olímpicos de rede e parede, sem ser o voleibol, né? Que a gente acabou de ver voleibol. Então, você vai procurar lá um pouquinho mais sobre outros tipos de esporte que você pode escrever lá. Escreve o nome deles que são olímpicos, tá? Lembrando isso, não adianta você colocar um esporte que não seja olímpico. Segundo, pesquise os nomes dos atletas brasileiros de maior destaque no judô, né? E quem foi o primeiro medalhista olímpico? Preste atenção, eu não estou perguntando quem foi o primeiro atleta que ganhou medalha de ouro. Eu estou perguntando quem foi o primeiro medalhista olímpico, seja ela ouro, prata ou bronze. Então, foi a primeira pessoa que conseguiu uma medalha olímpica, tá certo? E terceiro, pesquise e escreva em seu caderno quem são Sara Menezes e Rafaela Silva. Será que vocês lembram aí quem assistiu? Lembra quem é? Sara Menezes e Rafaela Silva são 2 atletas brasileiras de extrema importância e significância, tá bom? Então pesquisa mais um pouquinho sobre elas para saber por que elas são tão importantes assim. Qualquer dúvida vocês podem me procurar na rede social. E aí quando fizer a tarefa também, marca lá o EducaPE que o pessoal vai ficar bem feliz também e se puder ajudar vocês também, ok? Assiste a aula, se não der para assistir tudinho e tiver alguma dificuldade ou então não lembra um pouquinho da aula anterior, vai lá na plataforma lá que tem as aulas do EducaPE e você pode assistir quantas vezes você quiser, porque fica disponível sempre para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve!